Há 40 anos iniciava aqui em Tuiutaba as atividades da cultura inglesa. E esse trabalho de 4 décadas, completando agora, no ano de 2026, começou com a Marilene. Não é isso, Marilene? Nossa, 40 anos atrás, quando a gente pensa como é que foi essa trajetória, né? Como que tudo iniciou 40 anos atrás. Olha, é uma longa história. Primeiro, quando criança, eu me lembro bem, eu tinha mais ou menos 8 anos, morava com meu avô, meus pais moravam na fazenda, e eu tinha uma coleguinha americana. Eu achava essa coleguinha muito diferente, porque ela falava só inglês, ela não conseguia falar nada de português. E eu comecei a me interessar pela língua. Eu falava assim, nossa, mas que diferente, né? Ouvir uma outra língua, essa sonoridade toda. E aí eu convidava uma colega para brincar na casa do meu avô. E aí um dia a mãe dela, eles moravam naquela rua 24, em frente à sorveteria na Turipapo, o pai era pastor. A mãe me convidou, falou, oh, nós vamos fazer uma troca aqui. Você ensina português para ela e ela te ensina inglês e eu vou, né, interagindo com vocês e ver até onde nós podemos chegar. Então, eu comecei mesmo a me interessar pela língua, falar inglês aos 8 anos de idade, o que é muito importante, por isso que a gente tem assim, um sucesso muito grande com os cursos de Young Learning na cultura, cada vez, né, está aumentando muito. Então, foi assim, um despertar para mim. E aí, me formei, claro que eu me formei em letras, que eu adorava literatura inglesa, inglês também. E eu me tornei uma professora de inglês, numa escola em Ituiutaba. Eu tinha um sonho de fazer um curso nos Estados Unidos, porque na época que eu era solteira, eu pedi ao meu pai falava, nossa, mas esse país é muito distante, você não tem condição de ir para os Estados Unidos fazer curso de inglês, não. Quando eu me casei, eu fiz um pacto com o povo, meu marido. Olha, nós vamos nos casar, mas meu sonho é fazer um curso nos Estados Unidos, tudo bem? Tudo bem. E aí, realmente, fomos para os Estados Unidos, ele me acompanhou e eu fiz um curso de um mês numa universidade chamada Cogswell, em São Francisco. E eu me lembro que a gente fez um voo para Los Angeles. Quando descemos no aeroporto de Los Angeles, que eu ouvia tudo em inglês, olha, eu vou confessar que eu até chorei. Falei, nossa, eu não acredito que eu estou realizando esse meu grande sonho. E eu adorei o curso, as técnicas usadas no curso, uma metodologia totalmente diferente. Aí, quando voltei para casa, para Ituiutaba, e comecei a mudar o método que eu dava aula. Aí o diretor me chamava e falava, você não pode mudar esse método, é um método... E eu achava assim que era um método, assim, na verdade, muito quadradinho, e eu tinha aprendido tantas técnicas e queria colocá-las em prática. Passando um tempo, eu conscientizei que então eu não podia continuar naquela escola, tinha que tentar abrir uma outra escola. E assim fiz, sabe? E assim foi um longo caminho, difícil, árduo, né? Resolvemos ir para São Paulo e quando eu comuniquei a Jury, nós éramos colegas de trabalho, né? Nesse curso de inglês. E ela falou, nossa, Milene, você vai deixar o curso? Ah, vou deixar também. Eu também tenho um sonho de fazer algo diferente, sair desse cotidiano. E nós fomos para São Paulo. Aí nos embrenhamos em várias escolas de língua em São Paulo, e ficamos mais ou menos uns 20 dias. E aí eu me lembro que eu falava, Júri, mas a única escola que eu gostei de fato foi a cultura inglesa. Como que eu vou alcançar? Como que eu vou chegar lá? Que caminho que eu vou trilhar? Ela falava, vamos conversando, vamos perguntando, e assim fizemos, né? Quando eu me deparei, resolvi marcar uma entrevista com a diretora da Cultura Inglesa de São Paulo, ela colocou para mim uma dificuldade enorme, sabe? Uma montanha muito grande que eu não ia conseguir atravessar. Porque Tuiutaba, uma cidade pequena, geralmente um curso de inglês de cultura inglesa tinha que ter pelo menos mais de 200 mil habitantes, tinha que ter vários requisitos de padrão internacional, e disse que era impossível. Foi aí que eu desisti? Nunca, sabe? Desisti jamais. E daí comecei a investigar mais sobre a cultura inglesa e, na época, eu
Olha, foi uma coincidência. Eu falo que a vida, ela é feita de surpresas, às vezes, né? E as surpresas vão acontecendo em realidade. Eu fui fazer estava, na verdade, fazendo turismo. Estava com meu marido e um casal de suíços, nossos amigos, que vieram conhecer o Brasil e Itiutaba. E fomos para Aracaju. Eu estou numa mesa conversando e, de repente, eu ouço o pessoal do meu lado falando inglês. E eu percebi que era um inglês muito bonito, muito puro. E aí eu reconheci a diretora da cultura inglesa de BH, de Belo Horizonte. E aí eu me aproximei dela e falei, me apresentei e falei do meu sonho de abrir uma cultura inglesa em Itiutaba. E ela, na época, namorava o diretor do Conselho Britânico, que era uma pessoa super importante, que a cultura inglesa tinha parceria com o Conselho Britânico. E aí nós nos conhecemos, ela falou, eu vou fazer o possível para te ajudar. E ela era nada menos, nada mais do que a presidente da ABSE, que é a Associação Brasileira de Culturas Inglesas do Brasil, né? Porque nós temos culturas inglesas em todas as áreas do Brasil, de norte a sul. E aí ela me convidou para ir a BH e ainda me lembro do lugar que nós fomos. A gente foi tomar um lanche num lugar muito legalzinho, sabe? Assim, bem aconchegante. E ela colocou para mim o que eu tinha que trilhar para poder conseguir ser uma diretora de cultura inglesa. Primeiro, ela me aconselhou que fosse para a Inglaterra, fazer um exame, e para isso tinha que estudar, chamado Proficiency, que são os exames de Cambridge, que seria o nível mais avançado. Eu fui, e aí eu acho que eu me tornei apta para ser uma diretora de cultura inglesa. E aí, pronto, já estava tudo organizado? Não. E aí ela foi dando também todas as coordenadas, todo tempo a gente precisa de uma parte burocrática e tem que entrar no período probatório. E assim fomos, sabe? Acho que foi assim um período muito proveitoso, sabe? De sonhos que aos poucos, né, vão se tornando realmente realidade. E o meu marido me ajudou muito com a parte burocrática toda, né, de advogado, de como é que nós podíamos abrir essa escola. E aí me sugeriram passar por um período probatório. Esse período probatório seria de 3 anos. O que aconteceria durante o período probatório? Várias exigências para se tornar cultura e eles viriam fazer uma visita 2 vezes ao ano a Tuiutaba, na cultura inglesa. E todas as vezes que eles vinham, eles elogiavam muito como a cultura estava indo, e eu fui participar da primeira reunião das culturas inglesas no Brasil, porque todo ano tem a reunião de cultura inglesa. Que a cultura inglesa, ela pertence à ABSE, que a gente chama Associação Brasileira de Culturas Inglesas. E sempre, como é uma associação, tem que para aceitar novos membros, tem que passar por esse período probatório. E como toda associação tem presidente, tesoureiro, secretários acadêmicos também, de algumas regiões do Brasil. E depois de 3 anos, eu me lembro até hoje, era assim, bem burocrático mesmo. Eu me lembro que era a cultura inglesa de Ituiutaba, a cultura inglesa de Ponta Grossa e a cultura inglesa de São João del Rei, que estavam sob o período probatório. E eles pediram para a gente se ausentar da reunião, porque eles iam apresentar o que eles tinham visto, coletado durante esses 3 anos, e se nós iríamos ser os membros, aceitar como membros efetivos da ABSE ou não. Aí a gente tem que sair da sala, aí fica todo, né, aquela... o que vai acontecer? Entramos novamente, fomos chamados, e a cultura a ser aprovada foi a cultura inglesa de Ituiutaba. Aí eu me lembro que ela me pediu para poder falar, né? Claro que foi assim uma grande surpresa, mas ao mesmo tempo nós estávamos extremamente preparados para poder enfrentar. Realmente agora seria, depois de 3 anos de período probatório, seria um início de uma cultura inglesa, seria o início
de uma nova caminhada, de um novo roteiro, de uma nova vida. E eu acho que isso encheu muito o meu coração, porque eu tinha realmente muita vontade de ter um curso de inglês em Tuiutaba que fosse diferente, que atendesse as necessidades individuais dos alunos, e conseguimos realizar essa, né, primeira. Passamos por esse período probatório com bastante aprovação. Foi unânime, na verdade, a aprovação da cultura inglesa. Aí eu me lembro que Ponta Grossa não foi aceita na época, passaram novamente o período probatório, hoje eles já fazem parte, sim, da ABSE, e a outra cultura inglesa de São João del Rei também foi aprovada. E à noite eu me lembro que houve um jantar, comemoração, né? Trocas efusivas, de parabéns. Isso tudo contribuiu muito para começar, né, um novo período com bastante vitalidade. A cultura não nasceu nesse prédio aqui da 20, esquina com a 9, né? Era Não, numa sala bem menor, né, Marilene? a cultura inglesa, ela começou na Avenida 11, as salas eram pequenininhas, sabe? Mas eu me lembro que era assim, muito aconchegantes. As salas bem aconchegantes mesmo, nós iniciamos lá. E eu queria falar um pouquinho da Jury. Qual foi o papel da Jury na cultura inglesa, quando nós iniciamos? A Jury também era minha colega de trabalho, Ela está mas desde o primeiro dia aqui. desde o primeiro dia. E ela era minha colega de trabalho, saiu comigo, foi para São Paulo comigo, nós visitamos as escolas, e ela contribuiu muito durante todos esses anos, treinava os professores, fez vários cursos na Inglaterra, eu também fiz, e a Jury, ela tinha, assim, além dela ser, né, a dona da língua americana, é uma pessoa extremamente talentosa, sabe? Uma pessoa de um talento, de uma criatividade enorme. E ela, cada curso que ela ia, eu voltava revigorada e treinava os professores. E foi assim, olha, foi uma época de ouro. Eu diria que foi uma época dourada, anos dourados. Como a gente tem todos os anos dourados, foram anos dourados. Daquela experiência, né, de treinar professores novos, está começando. Na verdade, nós ficamos 10 anos na sede, né, da cultura inglesa da Avenida 11. E nesses 10 anos construímos muita coisa. Quando mudamos para cá, para a Rua 20, e eu me lembro assim, também com muito carinho, de quando nós inauguramos essa cultura. Nós tivemos a visita da diretora da cultura inglesa de Araxá, Belo Horizonte, diretores das escolas aqui em Tuiutaba, eu me lembro bem da dona Miss, da dona Esther, e vários diretores participando conosco dessa alegria toda, né, de já termos um prédio próprio para a cultura inglesa. E o diretor do Conselho Britânico, eu me lembro na época, era o Tom Walsh. Ele e a esposa dele vieram também para a inauguração da cultura inglesa. Por aqui também, né? Olha, eu percebo, assim, eu também dava aula. No começo eu dei muita aula e eu gostava muito da aula para adolescente e para adulto. Na verdade, eu gostava muito desse meu papel de professora. Depois, como diretora e muitos afazeres, eu tive que deixar essa área de aula. Mas até hoje eu participo de cursos com os professores, eu participo de todos os eventos, porque eu gosto imensamente de estar participando, sabendo mais, aprendendo mais, ouvindo, sabe? Isso é muito importante, eu acho, estar realmente fazendo parte de uma equipe com coração. A cultura inglesa, ela é assim, o que a gente vê, né, do lado de fora, é que ela teve um cuidado de uma formação muito especial, né? A gente tem aqui professores capacitados que estão aqui há muito tempo, além da Júlia, né? Sim, e tem vários professores que foram treinados pela Jury, que estão aqui há 37 anos, há 35, professores de aposentar, que foram todos treinados por ela. Então, houve uma continuação, sabe? E essa continuação, as pessoas vão passando aquele entusiasmo, eles são efusivos, do jeito que eles acreditam, porque eu acho que antes de você ser professor, você tem que acreditar na sua empresa, você tem que acreditar que aquilo que você está passando para os alunos é realmente o creme de la creme. Quando você olha 40 anos, assim, 4 décadas passaram, né?
Como é que faz esse filme na sua cabeça? Como é que é isso? Olha, eu olho para trás e fico muito feliz, mas, sinceramente, eu vejo essas crianças aqui agora, né, na escola, eu acho que esse período aconteceu e ele deu, assim, ah, um caminho, na verdade, ele apontou um caminho. Eu olho muito, muito agora, porque vai acontecer. Inclusive, a gente tem treinamento de professores, de coordenadores que treinam professores externos. A gente tem uma pessoa do Rio de Janeiro, que ela segue online, entrevista os professores, vem dar treinamento local, ocasionalmente. E então eu vejo assim, sabe, o passado, o presente e o futuro, porque o que a gente está oferecendo para essas crianças é o futuro. E quando eu vejo, é interessante que outro dia eu estava, fui visitar uma madrinha, que eu estava, quando eu saí do elevador, eu encontrei um ex-aluno da cultura inglesa que mora nos Estados Unidos, trabalha numa grande empresa internacional. E ele olhou para mim e falou: Nossa, Marilene, você não mudou muita coisa. Eu falei: E você também não. Hoje ele já é pai, ele falou que tem um filho de 11 anos e a família de Tuiutaba, e ele está muito bem nessa empresa e ele agradeceu muito a cultura inglesa. Então, eu vejo pessoas que retornam e agradecem muito, sabe? E eu acho que gratidão é uma coisa tão importante, faz parte da nossa vida. E eu tenho muita gratidão por tudo que nós realizamos durante todos esses anos. A gratidão, ele reforça a nossa vontade de melhorar sempre. Agora, o que, né, se destacou ao longo da sua participação nesses 40 anos, Marilene, foram os eventos aqui, né? Muitos que nós fizemos aqui, né, Marilene? Eventos e eventos, e eles continuam, né? Vários tipos de eventos. Isso é muito bom para as crianças participarem, os adultos mesmo, adolescentes. Formaturas, né? Formatura. Eu acho assim, nós somos, né? Realizamos os exames de Cambridge na cultura inglesa de Tuiutaba. Isso, para mim, é um grande, sabe? É muito grande. Quando você pensa, nossa, mas que responsabilidade é essa? Você é responsável, né, por realizar exames de Cambridge, onde os alunos vão conseguir esses certificados internacionais. Então, quando nós fazemos eventos, a gente faz com muito entusiasmo, sabe? Porque todos esses alunos também têm um esforço pessoal de cada um e dos professores, e muito melhor ainda quando a gente vê o resultado. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma aprovação enorme de alunos. Isso é muito, muito, muito construtivo, sabe? Você vê que esses alunos estão, né, galgando aí, vários itens da vida deles e vão ter um futuro garantido, né? Porque o inglês hoje ele faz parte do mundo, da comunicação, em tudo que está acontecendo. O mundo mudou e o inglês é essencial. Agora, né, no início do nosso bate-papo aqui, você destacou sobre a questão do público, né? Esse é um capítulo à parte que não tem como, né, como a senhora já citou aí, deixar de falar dessas 4 décadas sem pensar na existência dele aqui também, né? Sim. Que foi o seu parceiro, né, que te, né, impulsionou, que acreditou no seu sonho, e assim fica com os olhinhos cheios d'água, né, minha amiga? Porque o público acreditava muito em educação, né? É. Tanto que quando ele foi prefeito de Cachoeira Dourada, ele ganhou um prêmio educação, prefeito de educação, e ele foi para a Alemanha, eu me lembro, Berlim na época, dar palestra de como é que ele conseguiu tudo isso. E ele prestou não, ele deu, né? De presente, nós fomos expandindo, ele tinha um escritório, a cultura inglesa era ao lado. Grudadinho. Grudadinho. A cultura inglesa era uma casa e o escritório dele era do outro. E a cultura inglesa foi crescendo, já não tinha nem mais espaço. Ele, além de ajudar sempre, porque ele valorizava muito a educação, ele foi cedendo o escritório, a sala, cedeu tudo. Chegou a alugar até a sala em outro prédio, em outro lugar. Até que a gente viu que precisava de aumentar o espaço quando nós mudamos aqui para a Rua 20. Então, ele foi assim, uma mola propulsora realmente na ajuda na educação, e isso foi muito bom, sabe? Então, a gente guarda com muito carinho os professores da época, né,
ainda lembra bastante que às vezes ele entrava na sala de aula durante uma reunião e o público conseguia, ele falava inglês, porque Eu gostava muito de ler ele também. gostava de leitura, gostava de línguas. E, olha, falar em gostar de línguas, gostar de leitura, eu tenho um exemplo muito grande, que eu acho também, que é o meu grande orgulho. Eu tenho o Cristiano, que é meu filho mais novo, que é médico, psiquiatra, e ele foi fazer ele estudou na USP, né? Fez mestrado, doutorado, depois ele foi fazer o pós-doutorado dele no Canadá. E hoje ele trabalha numa grande universidade no Canadá, que é considerada, na área da saúde, as 11 melhores universidades do mundo. E eu me lembro, assim, que ele foi colega de alguns professores que ainda estão na cultura inglesa. E ele se embrenhou pela área da medicina, e o inglês fez toda a diferença na vida dele. E assim, que eu conheço também vários outros alunos que voltam e nos narram, sabe, como os horizontes se abriram, né? Várias possibilidades com que eles conseguiram na cultura inglesa. E às vezes até eles comparam, falam assim, a cultura inglesa, ela não é só uma escola de língua. Eu sinto que os professores, eles têm um carinho, eles nos amparam, É isso eles mesmo nos que a gente vê aqui ajudam, dentro. sabe? Eles são carismáticos e a gente sente vontade de vir para a aula, de fazer parte da cultura, e isso ajuda muito. Nós sabemos que isso é uma ajuda muito paralela na aprendizagem. Agora, daqui para frente, eu fiquei sabendo, né, que a Marilene me contou, eu estou mais afastada da cultura, não sei o quê, mas a conversa andando, mudando por aqui, que a Marilene está cada vez mais presente, que eu Olha, conheço ela, ela não para de jeito nenhum. E agora? aham. Como é que vai continuar por aqui à frente? Como é que vai ser daqui para frente? Olha, não, hoje já está acontecendo, né? Porque nós estamos aí com uma mudança, que a Isabela, minha filha, também. Mas volta e meia você está por aqui. E ela está assumindo toda a parte de gestão, essa gestão mais administrativa. Eu estou mais nos bastidores, mais presente em todos os eventos, nos bastidores também, trabalhando junto com os professores, sabe? Decidindo, fazer algumas ideias, né? Porque quem tem experiência tem que passar essa experiência também, você tem que contribuir, sabe? Tem que contribuir. E eu adoro vir para a cultura, sabe? Dia que não dá para eu vir, parece que está faltando alguma coisa. E a gente adora te ver aqui, porque isso daqui é a sua essência, a sua história está gravada junto, né? Acho que a sua história de vida, né, da sua família, né? E essa, graças a Deus que você acreditou, né, que a sua família acreditou e trouxemos para Ituiutaba, né, essa empresa, essa associação que é tão importante no mundo e que deu tantas possibilidades para as outras pessoas crescerem, né, de forma pessoal e também no mercado, naquilo que elas atuam, né, Marilene? Na verdade, a educação ela é muito abrangente, né? E quando a gente tem assim esse prazer de entregar os certificados de Cambridge para os alunos, a gente já tem certeza que eles já vão trilhar o mundo de uma maneira diferente. Isso traz assim uma compensação enorme, enorme, eu acho. E, igual eu já citei anteriormente, é muita gratidão, sabe? E todos os feedbacks assim que a gente tem também de pessoas que vêm visitar, mesmo o que é interessante, mesmo os que vêm treinar os professores, eles falam que o ambiente é muito propício para isso, o ambiente da cultura inglesa. E realmente porque eu acho que nós somos aqui na cultura uma grande família. Exatamente, cheia de cultura, de vida, não é verdade? Nessa e outras línguas também. Aproveitando aqui, antes da gente terminar, queria que você aproveitasse esse momento, olhasse para aquela câmera ali e agradecesse nessas famílias que já passaram por aqui, por esses corredores, pela sua vida, nessa história dedicada à educação. Olha, são milhões de famílias, se eu for contar assim, infinidade de alunos, e realmente é aquilo que eu já citei anteriormente, e cito novamente 2, 5, 10 milhões de vezes a gratidão por tudo isso que eu tive a oportunidade de ter na minha vida, né? Desde criança, me interessar pela língua inglesa, poder, sabe, proporcionar isso de uma maneira integral para os alunos, estar com eles, vê-los crescer, vê-los cada vez mais integrados com o mundo digital, porque também a cultura
né, trabalha bastante com essa área digital, porque além do aluno aprender inglês, ele também trabalha pelas atividades de parceria com o Google for Education, que treinou os professores, inclusive eles já estavam super treinados no período de pandemia. Os professores já estavam, nós fomos a única escola de inglês que tinha professores treinados para enfrentar a pandemia. Eu lembro essa história todinha aqui. São 4 décadas, 40 4 décadas. de muita história, que vem muita coisa por aí. Sim. Não é isso? Aham. Muito E obrigado. lembrando o passado com carinho, mas caminhando em direção ao futuro também. É isso mesmo, muito obrigado, viu, pela participação aqui. Cultura Inglesa Tuiutaba, 40 anos.